mas aqui está a apresentação. Eu acho que agora vocês devem estar vendo. Muito bem. Então, eu até volto aqui para vocês, pessoal, porque eu dizia para vocês aí sobre dado e informação, né? E a figura que eu me baseava para conversar com vocês era exatamente essa que vocês veem na tela agora, né? O dado sozinho ele não traz qualquer tipo de significado relevante, né? Ao passo que a informação, quando ela é organizada e quando ela é detalhada, ela pode ajudar muito na tomada de decisão, né? Então, eu comentava com vocês aí a respeito de o quanto uma informação pode ser diferente ou pode ser visualizada de maneira muito mais ampla quando a gente traz o conhecimento da informação em si, né? Uhum. Então, essa foto é uma foto clássica aí do Putin cumprimentando e sendo cumprimentado pelo ex-presidente americano, né, pelo Trump, e ela nos dá uma visão muito grande do que é uma diferença entre o dado e a informação, né? Eu começava a falar com vocês a respeito da oportunidade que aparece quando nós começamos a entender dados, as suas quantidades, as suas relevâncias, né? E esse basicamente é o negócio da Clique, né? Através do entendimento da quantificação e da qualificação desses dados, nós ajudarmos as empresas a transformar esse volume imenso, esse volume gigante de dados, em valor para os negócios, né? E hoje, toda essa nossa conversa, ela vai se basear em 3 grandes pilares, né? Que são pilares que a Clique já tem trazido, que são a integração de dados, a análise de dados e a alfabetização em dados, né? Esses 3 pilares já fazem parte aí da nossa mensagem há algum tempo, e o primeiro deles, que é a integração de dados, tem se tornado cada vez mais forte e mais presente aí no nosso dia a dia, após algumas aquisições que foram feitas pela Clique, né? Talvez a mais importante delas, ou a mais comentada, a mais vista, tenha sido a da Atunity, né? Que nos posicionou aí muito bem dentro desse mercado de integração de dados, né? Mas toda vez que a gente fala de oportunidade, a gente encontra aí os desafios que são aqueles caras que têm que ser resolvidos para trazer o tal do benefício para a empresa, que nós discutimos aí agora há pouco, né? Então, hoje a gente percebe que os clientes eles têm realmente dificuldade para fazer com que esse mar de dados que eles têm sejam dados que eles possam utilizar para tomar decisões, para tomar ações, na verdade, e para fazer isso virar benefício, né? Seja valor comercial, seja valor educacional, enfim, dependente também do tipo de negócio que esse cliente vive, né, no dia a dia dele. Para isso, a gente precisa entender dentro desse desafio onde é que a gente pode atuar e onde é que nós podemos trazer valor efetivamente, até mesmo na visão do cliente, né? Nós nos deparamos aí com algumas pesquisas que digo para você que elas não são muito novas, elas são praticamente do pré-pandemia, né? Algumas até um pouquinho mais antigas, mas elas trazem uma visão, em alguns casos chega a ser, como é que eu poderia dizer para vocês? Eu vou usar o termo assustadora, né? Quando eu digo para vocês que 10% de todos os dados que as empresas têm, em média, são usados para análise, isso me faz pensar que 90% de todos os dados que as empresas hoje têm disponíveis não são usados para nada. Então, vejam o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui, né? Um outro ponto, 32% dos executivos se intitulam capazes de criar valor a partir dos dados. Isso, para mim,
olhando outra vez o negativo desse número, vai me trazer que 2 em cada 3 dos executivos entrevistados não são capazes de fazer nada com os dados que eles têm. Uma outra grande oportunidade para nós. E esse último número, que talvez seja o mais perigoso de todos, é que 24% das pessoas que tomam decisão nas empresas se julgam capazes de ler, discutir e argumentar baseados em dados, ou seja, são alfabetizados em dados. E isso é assustador, porque essas pessoas que tomam decisão, 3 em cada 4 delas não são capazes de ler dados na sua completude, na sua integridade, na sua grandiosidade. Eu até usaria esse termo, porque as decisões passam a ser muito baseadas nesses dados e trazem retorno quando são efetivamente baseadas na interpretação positiva desses dados. Então, aqui a gente tem um quadro que é extremamente interessante no sentido de que há, sim, muita oportunidade aqui. Tá? Existe o conceito, existe a ferramenta, existe o conhecimento. Nós somos os detentores, nós todos aqui somos os detentores das ferramentas para isso, e acredito, sim, que nós estamos no caminho certo. Né? Então, ok, agora que nós evoluímos, vamos entender o que é que a inteligência ativa, como mensagem hoje principal desse nosso bate-papo, nos traz de diferente. Vocês se lembram que eu mencionei logo no início que a inteligência ativa ela é um estado, né? A gente falou aqui de características de produto, de benefícios, podemos olhar para a visualização, para a integração de dados, só que isso sozinho não significa nada, né? Você pode ter a maior ferramenta de integração, a melhor ferramenta de visualização, se isso não traz retorno, se isso não posiciona o executivo para tomar decisão cercado de solidez, ou seja, baseado nos números que ele tem, e entendendo o mercado, entendendo a empresa, entendendo margem, entendendo tudo o que precisa ser analisado, a contribuição é vazia, é nula. Né? O que é hoje para nós, Clique, inteligência ativa? A inteligência ativa, ela deixa de ser, como eu falei, uma característica, passa a ser um estado. Né? Imagine um vigilante, né? Para quem, como eu, já tem alguns quilômetros rodados e mora no interior, vocês devem se lembrar do guarda noturno. Né? O guarda noturno ele é um vigilante. A inteligência ativa ela é muito parecida com um guarda noturno com um grande poder. Né? Por quê? Porque ele está num estado de inteligência contínua, ele conhece a vizinhança, ele conhece quem mora onde, ele está sendo atualizado em tempo real, porque ele está em campo, ele tem a informação, ele está olhando, ele está vendo, e ele é capaz, com essas informações, de tomar decisão ou até disparar ações imediatas. Ele pode chamar a polícia, por exemplo. Né? Ele pode chamar o guarda da outra região, ou ele pode chamar a empresa de segurança. Então, eu dei esse exemplo para que a gente possa entender de uma forma mais lúdica toda essa tecnologia envolvida e representar de uma maneira rápida, né, a inteligência ativa. Por outro lado, eu queria conversar com vocês a respeito do que não é a inteligência ativa. Né? Nós dissemos que a inteligência ativa é um estado a ser atingido. Lógico, as empresas buscam sempre ter um guarda noturno nos negócios deles. Né? Esse é o estado que a gente quer atingir, quer oferecer. E, como proposta de valor, sim, a inteligência ativa é uma combinação de integração de dados, de análise de dados e requer alfabetização em dados. Tá? Então, essa é a proposta, esse é o grande pacote. A inteligência ativa, por outro lado, ela não é uma plataforma, ela não é um produto ou ela não é uma feature de suíte ou de qualquer ferramenta de software ou de hardware que seja. Tá?
E importante também, a inteligência ativa ela não é o AI, o Artificial Intelligence, como a gente está acostumados a ver. A inteligência artificial ela está incorporada dentro da inteligência ativa. Os produtos da Click já trazem inteligência artificial, e vocês todos podem entender isso de uma forma muito simples, usando um wizard do Sense, por exemplo. Né? Aquilo é inteligência artificial. Tá? Com todo esse arsenal, com toda essa capacidade e competência que a gente tem hoje nos produtos, nas plataformas e nas features, a gente já, nesse momento, é capaz de oferecer inteligência ativa para todos os nossos clientes. É interessante, Molina, só um comentário para dar mal comparando, mas ontem, uma das poucas pessoas que eu acompanho, assim, do ponto de vista de linha de pensamento, é de um profissional experiente na área de vendas B2B, mas que ele trata muito do assunto do ponto de vista da filosofia com F maiúsculo e tal. E ontem eu estava lendo uma atualização, um artigo dele último, em que ele falava da comparação de cérebro e mente, né? Porque o cérebro é orgânico, ele está em todos nós, né? Ele está lá, ele está qualificado, preparado, pronto para ser usado. Agora, a mente, né? Que aí vão dizer assim, fazendo um paralelo com o conceito da inteligência que você acaba de explicitar, na verdade, ela é indispensável, é o que dá personalidade e que permite a gente avançar ao longo da vida, né? É a evolução da nossa mente, né? Que Então, tem que ser, pode ser educada, né? A mente Pois pode ser é. educada. Então, me permita só trazer essa linha de comparação, que é muito próxima aí do que você acabou de explicar, do que é e, ao mesmo tempo, do que não é. Quer dizer, então, permite essa comparação entre cérebro e mente. Então, como fazer a nossa inteligência realmente acontecer, né? Então, é com você, Molina. Só queria fazer esse pitoresco. É interessante o ponto, viu, Elias? Eu estou vendo até aqui no chat que o Jean Paul Newman falou que o conceito de inteligência ativa tem a ver com dark data, né? Vou ler depois teu artigo, Jean. Quero aprender também um pouco mais sobre essa visão. Mas seguindo aqui, pessoal, vamos tentar qualificar a inteligência ativa, né? O que é que esse estado precisa ter disponível para que ele seja intitulado inteligência ativa? Primeiro, para que nós tenhamos inteligência ativa, nós temos que ter um pipeline inteligente de dados. Logicamente, aqui nós estamos tratando de dados analíticos, de dados prontos para análise, né? Esse pipeline inteligente, ele prevê a consolidação dos dados que venham de onde for. Venha de um database interno da companhia, venha de uma instância de cloud ou múltiplas instâncias de cloud, que a gente chama de multi-cloud. Tanto melhor que esses dados já sejam governados, já venham governados, qualificados, pré-qualificados. Podemos até incluir aí os pré-requisitos de LGPD, né? Então, esse pipeline, quando a gente chama de inteligente, ele já agrega toda essa retaguarda para esses dados analíticos, né? Segundo ponto, qual é o tipo de informação que a gente tem que ter para viver o estado de inteligência ativa? Ela tem que ser uma informação, além de tempo real, ela tem que ser atualizada, tá? Para que a inteligência seja ativa, nós temos que ter informação atualizada em tempo real, né? Esse acesso tem que ser contínuo, tem que ser as informações mais recentes e disponível a qualquer momento, tá? E, por fim, esse estado, ele tem que ter sido projetado para tomar ações, né? Ao contrário do que a gente vê no BI padrão, ele até pode servir para tomada de decisões. Só que a inteligência ativa, ela prevê ações imediatas, inclusive o disparo de ações, né? A causa dessa ação será a análise dos dados, né?
essa ação ela pode ser tomada através de um alerta para um usuário, ela pode ser o disparo de um determinado gatilho, ligar ou desligar uma câmera, ligar ou desligar uma máquina, enfim, efetivamente mudar o cenário, tomar uma decisão. Então, esses 3 grandes pontos configuram a inteligência ativa, tá? O pipeline inteligente de dados, a informação em tempo real atualizada e a capacidade do disparo de ações imediatas. Aqui, a gente passa a ver o quão diferente a inteligência ativa ela é do BI tradicional, até mesmo em termos conceituais, né? Quando a gente olha para o BI tradicional, o próprio conceito dele é baseado num dataset, né? num conjunto de dados que é pré-definido e pré-curado, né? Ele já é entregue com as suas limitações para quem vai utilizar esse modelo de dados, esse modelo de BI. Segundo, não tem pipeline de dados com governança. Os dados são entregues as is. Esse aqui é o dado que eu tenho, esse aqui é o caminho para o banco, e se vira, você trata os dados, você faz a governança, você faz a análise e utilize da forma que você quiser. E, por fim, o conceito, não estamos discutindo aqui se é pior ou melhor, tá? O conceito do BI, ele foi criado para informar, ele não foi criado para tomar e para disparar ações. Daí, logicamente, você tem as limitações quando você olha para o lado de inteligência ativa. Por quê? Porque, primeiro, a inteligência ativa, como nós vimos, ela tem um pipeline inteligente de dados em tempo real. Segundo, ela gera um pipeline inteligente de dados, para que em cima desse pipeline inteligente de dados, essas ações possam ser tomadas ou disparadas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma evolução, a inteligência ativa, ela é uma evolução do BI clássico, de forma que esse BI clássico ele esteja integrado e melhorado dentro da inteligência ativa, tá? Na forma de um pipeline inteligente, com governança e com diversas outras características que são, eu diria para vocês, pré-requisitos para que a gente consiga atingir esse estado de inteligência ativa. Isso colocado... Eu posso dizer, Molina, se eu tivesse resumir em 3 palavras esse conceito que você acabou de externar, que o inteligência ativa tem muito a ver com ampliação de horizonte, com recência do que está acontecendo e com prontidão a respeito a partir da consciência desse dado pronto, disponível, é isso? Se eu tivesse 3 palavras, falar em amplitude, prontidão, recência, faz sentido? Faz sentido, e vocês vão entender por que faz muito sentido. Até foi legal você tocar nisso, Elias, porque o próximo slide mostra exatamente o que você está colocando. Né? Por quê? Porque dentro da proposta de valor que a Clique traz sobre inteligência ativa, ela traz muito do que o Elias conseguiu colocar. Você parte de um conceito de dados brutos, onde você libera esses dados. Né? A liberação desses dados e a busca, o encontro da informação que você precisa, passam por processos de integração de dados. Né? É o que o Elias falou aí de prontidão. A capacidade de integrar esses dados e de encontrar a informação que você procura no meio desses dados já é o primeiro passo dentro da inteligência ativa. O nosso segundo passo, ele parte dessa informação encontrada e vai até o entendimento dessa informação, a análise efetivamente dessa informação, que é o segundo ponto que o Elias mencionou. Essa análise, tão mais precisa ela vai ser, quanto mais precisa for a informação que veio da etapa anterior. Quando a gente fala de governança, a gente está falando muito além de permissões de usuários a acessarem esses dados ou não, nós estamos falando em
não disponibilizar dados pessoais. Por exemplo, o sistema tem que ser... O sistema a que eu me refiro aqui é o sistema de inteligência ativa, tá? É esse sistema do tráfego de dados para que a gente possa entender o resultado final. Esse sistema, esses blocos têm que ser inteligentes o suficientes para poderem gerar, por exemplo, dados que a gente chama de borrados. Eu devo borrar o telefone, eu devo borrar informações médicas, eu devo borrar informações que são essenciais e pessoais quando eu estou fazendo análises. Essas informações não são capazes de agregar análise e elas são capazes de identificar unicamente uma pessoa, que é exatamente o que a gente não quer, até por questões de LGPD e tudo mais. Portanto, aí a gente venceu o entendimento dessas informações. E, por fim, como é que a gente vai tomar as tais das ações finais? Nós temos que ser inteligentes e letrados e alfabetizados o suficiente para fazer com que essa ação seja tomada. Seja ela automatizada ou seja ela tomada através de um humano. Tanto faz, né? Mas essa alfabetização em dados vai ter que estar presente para me ajudar a fazer acontecer o que a gente chama aqui de ação informada. Essa ação informada, ela exatamente faz acontecer a inteligência ativa, tá? Quando a gente vai um pouco mais a fundo nesse momento de inteligência ativa, a gente traz aqui já uma adaptação e uma integração do que nós discutimos, fazendo com que apareçam aqui alguns termos que a gente usou lá atrás. Onde é que está o pipeline de dados inteligente? Ele está logo aqui no começo, né? Esses dados brutos, eles estão disponíveis, a gente consegue liberar esses dados e descobri-los. Esse é o tal do pipeline de dados inteligentes, né? Qual foi um outro termo que a gente utilizou que aparece aqui para nós? Informação atualizada em tempo real. O que é isso? Aquele pipeline, ele me trouxe tudo o que eu precisava saber. Essa liberação e essa descoberta fizeram com que a informação atualizada fosse diretamente direcionada para o entendimento, né? A nossa parte de análise de dados, é o que a gente conhece aqui profundamente. E, por fim, a gente tem aí o nosso último termo, que é o disparo de ações, né? Então, a gente vê que existe aí uma trilha que é exatamente a trilha que a Clique está nos mostrando, né? Com as suas paradas técnicas, né? Liberar, descobrir, entender e agir. Então, esse é todo o processo de inteligência ativa, né? Como é que eu posso olhar para isso e adicionar uma mensagem rápida? Esse termo já foi usado lá atrás, eu digo 1 ou 2 anos atrás, mas eu gosto muito dele e eu acho que ele se aplica aqui ainda, né? Que seria a jornada de dados. Essa é uma jornada de dados com inteligência ativa, né? Por quê? Porque o dado ele continua saindo do estado bruto, ele passa por um processo de integração, ele passa por uma análise e ele exige, antes da tomada de ação, a alfabetização em dados, né? Nós, humanos, temos que ser competentes e inteligentes o suficiente para fazer com que esse disparo de ações aconteça. E só nós vamos acontecer isso. Vocês vão se lembrar do conceito de inteligência aumentada. A inteligência aumentada, ela está totalmente presente aqui, né? Isso aqui é 100% de integração da inteligência humana com a inteligência de máquina. Então, ou seja, a Clique ela vem evoluindo em todos esses conceitos e trazendo todas essas novidades, agregando hoje nesse posicionamento de inteligência ativa, né? Quando a gente tem essa jornada de dados completa, a gente tem a luzinha acendendo lá no final. A gente conseguiu ativar esse estado de vigilância, vamos chamar assim, tocando nos 3 pontos que o Elias mencionou, né?
utilizando aí os 3 pilares que a Clique preconiza, que é a integração de dados, a análise de dados e a alfabetização em dados, né? Como é que eu uso isso no dia a dia e de que forma eu posso mostrar isso para o cliente como um benefício para o negócio dele? A gente tem aqui diversos problemas onde muitas vezes o cliente não está ciente ou não está ligado naquilo que está acontecendo. Exemplos: usuários B2B se queixando do teu negócio nas mídias sociais. Isso são dados. Isso está disponível. Isso tem conector. Isso tem que ser considerado. Então, isso faz parte lá da nossa primeira parte do dado bruto, sendo integrado, sendo governado. Outro ponto. Um banco, grandes saques de clientes que são clientes antigos ou importantes. Senhor gestor, alguma coisa está errada. Olhe para isso. Esses dados estão lá dentro do banco ou estão numa nuvem qualquer do banco. Grandes varejistas passam a mudar a tendência de pedidos de algum fornecedor. Senhor fornecedor, a tua linha de produtos, será que está atendendo esse grande varejista? Não é hora de lançar alguma coisa ou de tirar alguma coisa de linha? Outro ponto, um supervisor de construção se afasta da equipe. Isso aqui seria um caso de análise dentro de RH, por exemplo, né? A gente mencionou muito finanças, casos técnicos, aqui estamos olhando para RH. Será que esse supervisor tem algum problema pessoal? Será que ele tem um problema financeiro? Será que ele tem um problema de saúde? O que acontece? Isso pode ter impacto no teu cronograma de obras e tudo mais, né? Então, tudo isso são aspectos ou são casos onde a inteligência ativa pode ser aplicada com muito sucesso, né? Ela pode disparar alertas e ela pode trazer o cenário com uma clareza que nós, até pelo envolvimento com outras ações, não conseguimos ter naquele momento. E é essa a beleza da inteligência ativa, porque, como disse aí o Elias, ela está vigilante, né? Ela está sempre trabalhando para nós. Uma coisa, como você, usando o termo que você usou, eu gosto dele, essa beleza do conceito, Molina, eu creio muito que não apenas você ter uma gestão mais inteligente dos teus dados, mas inclusive estar preparados para agregar outros dados que passam a ser relevantes. Dentro desse chart mesmo que você acabou de demonstrar, a gente tem uma realidade que prova que, às vezes, a gente tem um montão de dados, mas nem sempre eles são os melhores para a nossa gestão. A gente usa parte deles, porque são muito importantes, e deixa de utilizar outros que a gente, às vezes, até já mais ou menos capturou, mas a ficha não caiu, ou ainda que a ficha caia, a gente precisa o que fazer? Precisa plugar na nossa plataforma e passar a gerenciar isso. Então, voltando no termo em beleza do conceito, né? Eu acho que o conceito traz a gente para uma realidade de real gestão de dados. Não apenas aquilo que a gente tem hoje, mas o que pode ter ou deve ter. Excelente posicionamento, Elias. Isso é muito pouco tratado pelas empresas, que é a análise do o que eu tenho é o que eu preciso, né? Isso, inclusive, vem até antes do que a gente vai mostrar aqui agora, da liberação dos dados, né? Ele estaria numa etapa prévia, quer saber, esses dados brutos que eu tenho são os dados que eu preciso para análise? Não adianta eu querer ter uma análise final, uma inteligência ativa de RH, trazendo dados de finanças, né? Trazendo dados de balanço, de resultado. Então, essa análise prévia faz com que a gente consiga selecionar os dados brutos, que são os dados que a gente tem que trazer para dentro da análise, para alimentar a inteligência ativa, independentemente de onde ele estiver, né? Esse dado ele pode estar num multi-cloud, num cloud, ele pode ser dado externo, interno, pode estar dentro da empresa, podem ser dados derivativos, que são dados... o melhor modelo que a gente tem do derivativo é o dado calculado, né?
mas pode passar por outras transformações também e ser classificado como derivativo, ou até dados on-premises, aí, as famosas planilhas ou os bancos de dados internos, né? Então, essa primeira etapa do pipeline de dados analíticos, da liberação de dados, sim, ela passa por uma análise prévia, Elias, como você mencionou. Ou seja, os dados que eu tenho são os dados que eu preciso? Não. Então, eu preciso ainda buscar as fontes de dados, onde esses dados estão, para que eu realmente tenha sucesso ao trazer esses dados para dentro de casa, né? Seguindo nessa mesma análise do pipeline inteligente, nós vamos passar a olhar agora para as formas de como encontrar esses dados, né? O que nós temos que fazer quando a gente já recebeu esses dados, eles estão liberados para nós? Nós temos que buscar formas de capturar esses dados, entender a linhagem desses dados e, de certa forma, catalogar de uma forma controlada esses dados, né? Para que os usuários que vão tomar decisões em cima deles possam escolher livremente, né? Ou seja, a gente passa por um modelo de dados, a gente passa por uma interface facilitada para o usuário, como se ele estivesse num carrinho de compras da Amazon, né? Ah, eu quero esse dado dessa tabela, e ele ter o conforto de que aqueles dados já são dados governados. Aqueles dados são dados que ele pode ter acesso, são dados filtrados e que não contêm dados pessoais e estão de acordo com as legislações pertinentes de cada região, né? Daí para frente, pessoal, é tecnologia, né? A gente vai usar toda a avaliação analítica que a própria empresa criou, vai publicar esses dados da forma que vai beneficiar a empresa. Podemos hoje trabalhar, infelizmente ainda não temos em português, mas já estamos próximos, até com pesquisa em linguagem natural, né? Todos aí se lembram de algumas aquisições que a Click fez há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Estamos já chegando na pesquisa em linguagem natural, na conversação, através de voz dentro dos programas, dentro das tecnologias da Click, né? E aí, logicamente, os glossários de dados internos para que esses valores encontrados, esses KPIs ou esses indicadores encontrados, possam ser entendidos por todos dentro de casa, né? Então, a partir do ponto onde a gente encontrou esses dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a entender, né? Por quê? Porque os dados já passaram pela mão de quem deveria analisar e quem deveria criar os modelos de análise. E aqui sim, a gente vai olhar para a Click como estando um passo à frente. Nós vamos olhar para Analytics aumentado, inteligência aumentada, Embedded Analytics, Analytics Mobile, que é toda essa inteligência oferecida para o pessoal que está na ponta de vendas, por exemplo, usando o seu celular, usando o seu tablet, usando o PC, não limitando a utilização da inteligência ativa por causa da plataforma de hardware, tá? E aí, por fim, o Analytics conversacional, né? Imagina o pessoal perguntando qual é o estoque do modelo de peça XYZ. E essa resposta vai vir no formato de um número quantificando esse estoque e até, eventualmente, de um gráfico com a evolução do próprio estoque em si, ou, eventualmente, dados adicionais, né? O que é que a gente tem aqui dentro do entendendo? Temos a exploração dos dados, eventualmente no ClickSense, utilizando a inteligência artificial, e aqui sim a gente usa a inteligência artificial agregada ao produto, para criar os insights, né? Justamente para poder juntar a inteligência humana junto com a inteligência de máquina. E aqui a gente encontra os dados prontos para o negócio, já direcionando esses dados para a última etapa do pipeline de dados analítico, que é exatamente a ação. Então, a partir dos fluxos de processo da empresa, de modelos de alerta e relatórios, e de insights personalizados sendo
alimentados por dados atuais em tempo real, perdão, e alimentando aqueles que devam ter acesso a esses insights, nós temos um ambiente completo de inteligência estabelecida, né? Para que se possa tomar ações informadas. Tá? Então, Molina, diga. Tem uma pergunta aqui do Denis, acabou de colocar, se há alguma previsão da disponibilização do Analytics convencional, que você até mencionou, enfim, da linguagem natural. Você tem alguma informação sobre isso ou passamos depois? Tenho. Denis, o Analytics conversacional em português, ele está no roadmap. Eu não me lembro de cabeça a data. O português brasileiro, ele, até pelo número de consumo, eventualmente, que a gente tem no Brasil, existem aí algumas outras linguagens que estiveram e estão na frente, né? Hoje a gente já tem Analytics conversacional em inglês, nós temos incrivelmente, temos em russo, temos em espanhol, temos em alemão, se eu não estou errado, e temos já uma prévia de chinês, tá? Eu não me lembro exatamente, mas eu não quero chutar. Mas, se eu não estou enganado, o português brasileiro está para até o ano que vem. Tá? Então, em breve, a gente já vai ter Analytics conversacional em português aí disponível. Tá bom? Eu posso até conversar para pegar aqui a tarefa e informar você depois a respeito do que a gente tem no pipeline de produto. Tá bom? Que legal, que venha logo, né? Muito bom. Que venha logo. Tem mais alguma no chat aí, Elias? Não, por enquanto é isso. Estou esperto aqui. Tá legal. Então, aqui, pessoal, encerrando o conceito do pipeline de dados analítico, a gente tem aqui o sistema incorporando as análises que foram feitas lá atrás, né, de uma forma bastante automatizada, para que ele possa realmente criar esses insights, né? Esses insights inteligentes que possam informar as pessoas ou até mesmo os equipamentos ou as máquinas, para que alertas sejam disparados e para que as mudanças em tempo real elas agreguem muito em produtividade, em segurança e até mesmo em lucratividade, né? Juntando aí a capacidade humana com a inteligência de máquina. Para a gente caminhar aí para o final do conceito, a gente tem aqui a fotografia do pipeline de dados de uma forma consolidada, vamos chamar assim, né? E eu gosto demais dessa representação. Ela imita aqui, logicamente, uma lâmpada, né? E ela mostra os estágios necessários para que essa lâmpada acenda, que representa aquele insight, né, que a gente recebe. Então, aqui você tem a informação em tempo real, a integração com os processos da empresa, tá? Em parte, é mais uma vez aí o que o Elias mencionou, essa informação em tempo real, sem essa vigilância do processo, ela não teria sentido, né? Em paralelo, a gente tem Analytics aumentado, trabalhando junto com a colaboração, para que lá em cima, para o filamento da lâmpada acender, a gente tenha os dados de negócio pronto e os gatilhos de ações sendo dinamicamente acionados, baseados nesses dados. Né? Gostei da lampadinha, Molina, bacana. Essa representação ela é muito lúdica, porque você praticamente vê o processo todo, você vê praticamente toda a mensagem da Clique dentro dessa lâmpada. Né? Aplicação do conceito. Exatamente, da inteligência ativa em si. Né? E aqui tendo um posicionamento escrito, né? O que se diz é que quando você implementa um pipeline inteligente de dados analíticos, de maneira que essas informações elas tenham um fluxo contínuo e trabalhem junto com esses processos diários, as etapas estão otimizadas, né? E essas ações informadas vão acelerar cada vez mais
o valor dos negócios. E é interessante a gente ver que esse é um processo contínuo, né? Você vai melhorando cada vez mais com os dados brutos que vão entrando, com os processos de negócio, até que chega-se um momento que você tem a inteligência ativa funcionando na sua plenitude, né? Então, esse aí é o grande objetivo dessa mensagem de inteligência ativa. Trazendo isso para um quadro, não diria de produto, mas de como isso pode ser implementado em termos de uma solução clique, eu diria para vocês que a inteligência ativa dentro da família de produtos da Clique, ela já está pronta, né? Tanto que você pode ver aqui toda a mensagem que a gente está passando e que a gente vem discutindo aí nos últimos 45, 50 minutos, ela está representada aqui dentro da nossa segmentação, né? Então, o nosso pipeline de dados inteligente, ele é pronto, né? Os dados brutos, não importa onde você esteja, você pode estar num SaaS, você pode estar num mainframe, você pode estar num SAP, planilha. Nós temos as ferramentas de integração para que esse pipeline inteligente não seja uma ficção científica, né? Hoje nós temos o CDC Streaming, inclusive com soluções que não demandam recurso de máquina, né? O nosso CDC, ele lê o jornal do banco de dados e sonho aí do pessoal de TI, não tem agente rodando dentro da máquina, né? Com isso, você pode fazer automação de data warehouse e até mesmo criar data lakes, né? Seguindo os nossos conceitos de geração, de entrega e de refino e mistura dessas informações. Vamos seguindo dentro da informação atualizada em tempo real, passando pelo catálogo e pela governança de dados, que não são mensagens novas para nós. Eu me lembro de ter feito treinamentos aí do Catalog com a preparação, a seleção dos dados pelo próprio usuário para fazer análise e da publicação, né? E, por fim, o Analytics aumentado, que está totalmente contido dentro da parte de Analytics da Clique, com os produtos que a gente tem, capitaneados aí pelo Sense, geram para nós a possibilidade do disparo imediato de ações, com a geração dos nossos insights. Então, essa aqui é uma forma muito simplificada, eu diria assim, apenas para mostrar para vocês que a disponibilidade de produtos, ela existe, ela é real e ela já é hoje implementável. Ela não é assim alguma coisa que a gente tem, está no roadmap para o ano que vem, como a gente tratou aqui da linguagem do português brasileiro, né? Todos esses produtos, para este momento de inteligência ativa, estão disponíveis e estão prontos para implementação, tá? Como é que a gente entrega a inteligência ativa? Aqui, mais uma vez, pessoal, e eu não vou ler tópico a tópico, eu quero compartilhar de novo a exploração aqui da nossa lâmpada, né? Cada um desses componentes, ele não só faz parte da inteligência ativa, como ele é indispensável. Se você tirar qualquer um desses componentes ou bypassar, pular qualquer etapa, você não vai ter o processo de inteligência ativa completado, tá? Por quê? Porque todos eles trabalham em conjunto, inclusive com a inteligência humana, né? Vamos escolher um deles. Vamos escolher aqui, por exemplo, o Business Process Integration, né? O que faz esse cara? Leva a melhores decisões ao incorporar dados e análises diretamente nas operações de negócios, no ponto exato de necessidade para os usuários. Se eu tirar esse cara daqui, eu posso ter o melhor data warehouse, o melhor data lake do mundo. Isso aqui não vai servir para nada, a minha lâmpada não vai acender, tá? E assim, como qualquer um dos outros tópicos que a gente trouxe aqui para dentro, né?
O trigger, ele é super importante para disparar a ação, para mandar um insight para quem está tomando conta daquilo, ou para ligar ou desligar uma máquina, ou para disparar um processo de manutenção preventiva ou preditiva, ou para até parar uma linha de produção por superaquecimento de um determinado elemento. Então, assim, dependendo do teu negócio, esse cara, ele é indispensável, assim como é qualquer um desses tópicos que nós conseguimos incorporar aqui dentro da nossa inteligência ativa. Tá? Temos alguma pergunta aí no chat, Elias? Sim, mas por enquanto é uma pergunta mais específica e particular, mas não de âmbito geral. Podemos seguir, Molina. Tá bom. O que é que eu trago, então, aqui para vocês, caminhando já para o nosso final, né? Como é que você pode saber mais sobre a inteligência ativa? Tanto você parceiro, como você cliente, como você potencial cliente ou que deseja fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre esses conteúdos, né? Nós temos hoje 2 sites públicos, ou seja, acessíveis mesmo para quem não é parceiro ou não tem qualquer conexão com a Click. Um deles é o click.com, que é o site aberto da Click, /Active-Intelligence. Aqui dentro, você vai conseguir entender de uma forma mais aprofundada a mensagem que a gente está discutindo aqui hoje, até de uma forma, não diria superficial, mas bastante simplificada, né? Eles vão tratar muito da próxima era do BI, tá? Que eles mostram como sendo a inteligência ativa, né? Esses artigos eles são bastante detalhados e eles tratam ligando também a inteligência ativa à mensagem de Data-Driven Enterprise, né? Esse tópico é um tópico que a IN gosta muito de utilizar, seja Data-Driven, né? Seja Data-Driven, como preferirem, dizendo como é que eu consigo fazer com que os dados dirijam as minhas ações e não como eu seja dirigido pelos dados, né? Os dados eles têm que servir como sendo um pipeline de alimentação, como a gente viu, e não deixar com que eles tomem as decisões, né? Então, esse approach é bastante interessante dentro aqui desse artigo especificamente que eu tive a oportunidade de ler. E dentro do mesmo site click.com, se você utilizar o /inversa roadmap, você vai ter acesso aí a toda a área pública de ativos de tecnologia, vamos chamar assim, que a Click está mostrando como incorporar, né? Então, eles trazem aqui um diagrama muito baseado no que a gente acabou de ver, com as mesmas fases e, eventualmente, aí até o mesmo linguajar, da inteligência ativa, né? Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês. Ótimo. Então, vocês veem que vamos repetir o termo aqui, que é a jornada dos dados, ela continua sendo a mesma, né? Com o resultado desembocando aqui na inteligência ativa, né? Então, esses aqui são basicamente os tópicos que a gente tem disponíveis hoje e, logicamente, tanto nós como a IN estamos 100% disponíveis para aqueles que queiram continuar essa conversa já mais direcionada para uma determinada vertical de negócios ou até para os nossos parceiros aí que queiram ter informações mais detalhadas sobre isso. Eu estou chegando agora, Elias, no meu último slide aqui. Vou mostrar para vocês. Oi? Perto do fim. Perto do fim. A conversa está boa, viu? Esse assunto é muito agradável de ouvir e trocar ideias, porque ele é um conceito muito consistente, crível e que nos conduz para uma prática efetiva.
Então, é muito legal, porque além de ser um conceito com começo, meio e fim, quer dizer, o fim é realmente vamos colocar em prática, né? E até na linha do que você falou, me permita, na sequência dessa reunião, pessoal, com possíveis, aí nós vamos contatar os nossos clientes aqui presentes e através juntamente com a nossa equipe de especialistas da IN, de alguns parceiros, inclusive temos diversos parceiros aqui presentes. Muito obrigado por estarem aqui. E assim os especialistas da Clique também, nós vamos poder agendar bate-papo e conversa com os nossos clientes aqui, participantes também, no sentido de avançar na definição do conceito em termos práticos, né? Então, o Molina já falou disso, eu me permito aí, como já estamos aí indo para o final da apresentação do nosso Molina, deixar isso claro, que nós vamos entrar em contato com vocês e, assim como agradecemos a presença de vocês aqui, queremos que vocês aí nos dêem a oportunidade, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente continuar essa conversa a posteriori. Vamos lá, Molina. Eu fui buscar, pessoal, algumas análises de pessoas experientes que se traduziam em frases rápidas, né? Onde a gente pudesse conectar, de certa forma, e validar os pilares que a Clique tanto apregoa, né? Então, a primeira palavra, a primeira frase que a gente vê aqui é de uma pessoa que é tida como o pai do controle de qualidade, né? Aplicação estatística a processos e tudo mais. Então, esse cara, ele disse o seguinte: eu confio em Deus, todos os outros devem trazer dados, né? O pai da gestão da qualidade, como eu mencionei para vocês, é o W. Edwards Deming. Ele foi um estatístico nascido aí no início dos anos 1900 e trabalhou inclusive no Japão. Diz a lenda que ele foi um dos responsáveis aí pelos processos de Kanban, de melhoria contínua, de alimentação de linhas de produção just in time. Então, tudo isso baseado ou melhor, no estudo dos dados, né? E ele próprio concluiu, como a gente viu no primeiro slide que eu mostrei para vocês, os dois bonequinhos ali se cumprimentando, que dados sem organização, desordenados e sem tratamento não têm significado. E a gente percebeu ali que sim. E de que forma a gente poderia vincular isso a um dos pilares da Clique? Está bastante claro aqui que isso é integração de dados, né? Você está trazendo os dados disponíveis para dentro de casa. Esse é o primeiro passo, né? Trazer esses dados, organizar, governar, para posteriormente fazer uma análise e se beneficiar dessa própria análise. O outro conhecidaço nosso disse que automatizar uma operação eficiente aumentará a eficiência. Automatizar uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Muito popularmente, né, pessoal? Se você está fazendo uma coisa errada e você automatizar, você vai fazer uma coisa errada mais rápido, né? Se você estiver fazendo a coisa certa, você vai fazer a coisa certa mais rápido. Isso quem disse foi William Bill Gates, terceiro fundador da Microsoft. E essa visão é exatamente o olhar de dados organizados e ordenados se transformam em informação. Essa é claramente a mensagem de Data Analytics, né? É o que a gente faz hoje utilizando o Sense, o que fizemos durante anos utilizando o View. Então, a análise de dados, a inteligência de dados, ela está aqui claramente retratada na capacidade de fazer o que você está fazendo mais rápido, seja certo ou seja errado, né? E o terceiro pilar nosso, eu gostaria de linkar aqui com uma frase do CEO da Mastercard, à época, que é: a diferença entre dados e o petróleo é simples. O petróleo acaba um dia, os dados não vão acabar nunca.
né? Isso foi dito, como eu mencionei, pelo A.J. Benga. Não sei se essa é a... Essa mata-pau, né, Molina? Não só o dado não acaba, como se prolifera. E aí ganha mais importância ainda o conceito da inteligência ativa, que é discernimento para escolher bem e aproveitar, que é um outro ponto de vista, né? Lá no começo da reunião a gente falou de ficar atento para incluir dados que às vezes a gente não tem, mas uma preocupação também é no meio dessa confusão de informação que o mundo moderno propicia, a gente escolher corretamente o dado que deve ser gerenciado. Exato, muito bem colocado, Elias, porque quando você fala em escolher o que serve e o que não serve em termos de dados, a gente está, mais uma vez, e claramente falando de alfabetização em dados, né? Nós temos que entender o que está sendo mostrado, temos que saber ler o que está sendo mostrado e temos que entender de que forma esse dado foi obtido, né? Até porque, muitas vezes, a gente tem aquele feeling, né? E aquele feeling ele pode ser validado com essas informações, né? Então, aqui dentro do conceito de alfabetização em dados, a gente sugere que você use os dados para validar a sua intuição, que é o conceito aí de data-driven e data-informed, né? E os dois se combinam muito bem, né? Uma empresa data-driven, ela se torna uma empresa data-informed. Por quê? Porque ela tem os dados certos para tomar decisão e ela tem que ter o seu pessoal alfabetizado em dados. Ou seja, as decisões passam a ter um nível de assertividade maior, tá? E, por fim, muita gente me pergunta, mais de uma vez eu fui questionado sobre isso. A gente deve acreditar nos dados? Será que os dados estão certos? Não, para mim, a resposta a isso é muito simples. Pergunte para os dados, né? Pergunte para os dados. Eles próprios vão responder para você, né? Uma análise bem feita, com dados bem integrados e com uma pessoa capacitada a ler, cara, dificilmente ela vai dar errado. Dificilmente. Você tem aí, eu não quero ser simplista, você tem os processos de negócio dentro da empresa, você tem as restrições de negócio, você tem a governança, você tem LGPD, a gente entende isso. Mas a análise de dados feita seguindo o conceito de inteligência ativa, gente, é muito difícil você ter alguma coisa fugindo desse nosso conceito. Algum erro cometido, algum conceito mal interpretado, ou mesmo erro de execução. Mas, assim, se você perguntar para os dados não vão mentir. Eles vão te dizer a verdade, mesmo que ela não seja agradável, mas eles vão dizer a verdade, tá? Então, Elias, esse é o fim do nosso papo aqui, a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Agradeço muito a presença de todos. Fiquei muito feliz porque a gente não teve perdas aí durante a nossa conversa. Eu acho que o papo estava bem legal. Eu gostei muito de compartilhar o pouco que eu sei aqui. Estou aprendendo bastante, é um tema que me agrada muito. Compartilhar com vocês esse conceito novo de inteligência ativa. E agradeço mais uma vez por me prestigiarem aí, por atenderem ao chamado da IN, e mais que nunca a IN por abrir esse espaço grande aqui para nós da Clique. Muito obrigado, Elias. Imagina, Molina, você sabe que o que eu vou falar é verdade. Você é sempre garantia de uma boa conversa e de uma conversa produtiva. E você, como sempre, independente do viés, hoje falamos de inteligência ativa e a gente fala com muita satisfação e proveito. Então, quem agradece somos nós, porque na hora que a gente pensou em trazer o assunto, lembrou de você, porque a gente sabe que a coisa emplaca. Tá? E nós agradecemos de coração. Quero agradecer, pessoal, a todos os presentes. A gente teve aqui presença de profissionais da IN, que muito nos honram, estão conosco, elevam o nível da conversa, por que não dizer também muitos parceiros da IN, que também, da mesma maneira, a gente se orgulha de ter ao nosso lado,
Então, a gente fica muito feliz. Mas, em especial, como até já falamos, ressaltando a presença de inúmeros clientes e a eles um aviso especial que, sim, entraremos em contato com vocês para, em sendo possível, vocês permitirem abrirem suas portas para um novo bate-papo digital ou presencial. A gente já está retomando o presencial, de modo que a gente quer desenvolver o assunto e, digamos, bem intencionadamente, trazer colaboração para a gestão, para a boa gestão de dados das empresas. Tá? Então, pessoal, fica aí o nosso forte abraço, o nosso grande agradecimento, mas a gente vai continuar nesse assunto aí nos próximos dias, de alguma maneira, com todos vocês. Desejo a todos um excelente dia, excelente negócios para todos, né? E até uma próxima oportunidade.